Quem foi Salomão? Um rei inesquecível. Muito antes de se tornar um símbolo de sabedoria e prosperidade, Salomão foi um jovem herdeiro com um destino controverso. Seu nome ainda hoje carrega um peso imenso, seja na tradição judaica, cristã ou islâmica. E suas histórias atravessam séculos com um fascínio que mistura fé, poder, riqueza, sabedoria e tragédia. Filho do rei Davi, o maior governante de Israel, e de Batseba, uma mulher envolta em escândalo e redenção, Salomão foi escolhido para governar um reino unificado no auge de sua glória. Durante seu reinado, Israel experimentou um período de esplendor inédito. Fronteiras expandidas, economia fortalecida, grandes obras arquitetônicas e a construção do tão sonhado Templo de Jerusalém, símbolo máximo da aliança entre Deus e seu povo. Mas a figura de Salomão vai além da política. Ele também é lembrado como o homem mais sábio de sua época, alguém que, segundo a Bíblia, recebeu de Deus uma sabedoria como ninguém antes ou depois dele. É dessa fama que nascem histórias impressionantes, como o julgamento das duas mulheres que disputavam a maternidade de uma criança ou sua célebre coleção de provérbios e cânticos. No entanto, essa mesma história de grandeza é marcada por escolhas controversas. Com o tempo, o rei sábio se viu envolvido em excessos, alianças perigosas e práticas que contradiziam os princípios que o haviam guiado no início. Ao final de sua vida, Salomão não era mais apenas o exemplo de um rei ideal, mas também um aviso sobre os perigos da ambição desmedida e da infidelidade espiritual. Salomão é, portanto, um personagem complexo, um governante grandioso, mas humano. Sua trajetória inspira, ensina e alerta. Sua história, registrada com detalhes nos livros bíblicos de Reis, Crônicas e Provérbios, segue sendo revisitada por estudiosos, religiosos e curiosos até hoje. Quem foi Salomão? Para uns, o arquétipo do rei sábio. Para outros, um símbolo de como até os maiores podem cair. De qualquer forma, sua memória permanece viva, entre relatos sagrados, lendas antigas e as pedras silenciosas de Jerusalém. Origens e infância de Salomão. A história de Salomão começa em meio a controvérsias. Ele era filho de Davi, o grande rei de Israel, e de Batseba, cuja união com Davi se deu após um episódio dramático. Um adultério seguido da morte do marido dela, Urias, soldado leal de Davi. Esse passado conturbado, porém, não impediu que Deus olhasse com misericórdia para o filho que viria dessa união. Quando Salomão nasceu, ele foi imediatamente amado por Deus, a ponto de receber o nome alternativo de Jedidias, que significa amado do Senhor. Desde pequeno, Salomão foi criado em meio ao ambiente real, convivendo com os principais conselheiros de Davi e observando de perto as complexidades do governo e da religião. Embora tivesse vários irmãos mais velhos, foi escolhido como sucessor por uma promessa feita por Davi a Batseba, e também por um plano divino que se confirmaria mais tarde. Não se sabe muito sobre sua infância no sentido cronológico, mas podemos supor que ele teve acesso a uma educação sofisticada para a época, aprendendo desde cedo sobre leis, política, literatura e fé. O clima em torno de sua ascensão ao trono, no entanto, foi tenso. Adonias, um de seus irmãos mais velhos, tentou usurpar o trono enquanto Davi ainda estava vivo. Mas com a ajuda do profeta Natã e de Batseba, Salomão foi proclamado rei, ainda jovem. Esse episódio marcou o início de uma trajetória que uniria sabedoria, poder e, mais tarde, tragédia. O sonho e o pedido de sabedoria. Pouco tempo depois de assumir o trono, Salomão viveu um momento que moldaria toda a sua vida. Um sonho em que Deus lhe aparecia oferecendo qualquer coisa que desejasse. Em vez de pedir riqueza, fama ou a morte dos inimigos, o jovem rei pediu sabedoria para governar com justiça. Esse pedido agradou profundamente a Deus, que não só concedeu a sabedoria, como também prometeu riqueza e glória, como nenhum outro rei antes dele. A Bíblia descreve que a sabedoria de Salomão era profunda e prática. Ele sabia julgar com discernimento, compor provérbios e até entender a natureza e os animais. O episódio mais famoso que ilustra esse dom é o julgamento das duas mulheres que disputavam a maternidade de um bebê. Ao sugerir que a criança fosse dividida ao meio, Salomão revelou quem era a verdadeira mãe, aquela que preferiu perder o filho a vê-lo morrer. Esse tipo de sabedoria, intuitiva e compassiva, conquistou o respeito de todo o povo.
O sonho foi mais do que um evento espiritual. Ele estabeleceu um contrato entre Deus e o rei, que deveria manter-se fiel aos mandamentos para que o reino permanecesse próspero. A partir dali, Salomão tornou-se símbolo de um governante ideal, sábio, justo e abençoado. A construção do Templo de Jerusalém. Uma das maiores realizações do reinado de Salomão foi a construção do Templo em Jerusalém, um projeto sonhado por seu pai Davi, mas que só ele teve permissão divina para executar. O templo seria a morada de Deus na terra, o lugar mais sagrado do judaísmo, e também um símbolo do poder e da fé de Israel. A obra foi grandiosa. Levou 7 anos para ser concluída, e envolveu milhares de trabalhadores, artesãos e materiais vindos de diversas partes do mundo antigo. Salomão firmou uma aliança estratégica com Irão, rei de Tiro, que forneceu madeira de cedro e operários especializados. O templo foi erguido com pedras lavradas fora do local da construção, para que nenhuma ferramenta de ferro fosse ouvida ali, um detalhe cheio de significado espiritual. Ao final, o templo tornou-se o centro da vida religiosa de Israel. Salomão fez uma oração solene durante sua consagração, pedindo que Deus habitasse naquele lugar e ouvisse as orações de todos que ali viessem, inclusive estrangeiros. Era o auge do seu reinado, tanto espiritual quanto político. Israel vivia em paz, as fronteiras estavam estáveis e o nome de Salomão era respeitado até por reis distantes. A fama e os provérbios de Salomão. Com o passar dos anos, a fama de Salomão se espalhou por todo o mundo antigo. Reis e rainhas vinham de longe para ouvir sua sabedoria e presenciar o esplendor de seu palácio e de sua corte. O episódio mais conhecido nesse sentido é o da visita da rainha de Sabá, que veio testá-lo com perguntas difíceis, e ao final, ficou maravilhada com sua inteligência e com a organização do reino. Ela declarou que nem metade da sua glória havia sido contada. Salomão não era apenas um administrador sábio, mas também um homem das letras. A tradição atribui a ele a autoria de 3 livros da Bíblia: Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos. Cada um deles mostra uma faceta diferente do rei. Os provérbios são frases curtas e práticas sobre a vida, o caráter e a justiça. O Eclesiastes é uma reflexão mais filosófica sobre o sentido da vida, o tempo e a mortalidade. Já Cânticos dos Cânticos é uma celebração poética do amor e da beleza, com linguagem riquíssima e cheia de simbolismo. Esses escritos reforçaram ainda mais a imagem de Salomão como um homem não só sábio, mas também sensível e inspirado. Seu legado intelectual atravessou gerações e continua influente até hoje. O declínio espiritual e político. Apesar de sua sabedoria e realizações, Salomão não escapou das armadilhas do poder. Com o tempo, ele começou a se afastar dos princípios que o haviam guiado no início. Casou-se com muitas mulheres estrangeiras, centenas, segundo a Bíblia, e permitiu que elas mantivessem seus cultos idólatras dentro de Israel. O próprio Salomão acabou participando dessas práticas, construindo altares para deuses estrangeiros e comprometendo sua aliança com o Deus de Israel. Esse afastamento espiritual teve consequências sérias. O texto bíblico afirma que Deus se irritou com Salomão e anunciou que após sua morte, o reino seria dividido. Uma parte permaneceria com seu filho por causa da promessa feita a Davi, mas o restante seria entregue a outro. Esse foi o começo da fragmentação de Israel e do surgimento do Reino do Norte, que marcaria um período de instabilidade política e conflitos internos. Além disso, o luxo e os altos tributos cobrados para manter a corte e as grandes obras geraram descontentamento entre o povo. O final do reinado de Salomão já não era marcado pela paz e prosperidade, mas por uma sombra crescente de insatisfação e tensão. Era o fim de uma era dourada e o início de uma fase turbulenta para Israel. O legado de Salomão. Mesmo com seus erros, Salomão deixou um legado impressionante. Seu nome se tornou sinônimo de sabedoria, e suas obras, tanto materiais quanto literárias, resistiram ao tempo. O Templo de Jerusalém, embora destruído séculos depois, continuou sendo um símbolo de identidade e fé para o povo judeu. Seus provérbios ainda são citados como fonte de conselhos práticos e profundos. E sua vida segue como uma das mais estudadas da Bíblia, exatamente por sua complexidade. Salomão foi um homem extraordinário, mas também profundamente humano. Sua história mostra que até os mais sábios podem se perder,
e que a verdadeira sabedoria está em permanecer fiel àquilo que é justo e eterno. Sua vida é tanto uma inspiração quanto um alerta. Os dons que recebemos devem ser usados com responsabilidade, e o sucesso não é garantia de integridade. Hoje, ao lembrar de Salomão, vemos não apenas um rei antigo, mas uma figura atemporal, que continua nos ensinando sobre escolhas, limites e propósito. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários o que você pensa sobre a história de Salomão. E não deixe de se inscrever aqui no canal se ainda não se inscreveu.